Teremos, nesse momento, o painel Direito Sindical. Para compor o palco, convidamos, como palestrante, o senhor Antônio Barreto, advogado trabalhista, especializado no direito coletivo do trabalho, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS, sócio-negociador da Flávio Albino Advogados Associados, representando entidades sindicais e empresariais e empresas nos conflitos coletivos de trabalho, vice-presidente administrativo e financeiro do Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem, Seção Rio Grande do Sul, INAMA-RS. Convidamos como debatedores Dr. Flávio Albino Filho. A senhora Lúcia Ladislava Viszak, acho que foi certo. Advogada trabalhista formada pela PUC-RS, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC-RS e em Governança Corporativa e Gestão de Riscos pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, sócia e coordenadora do Núcleo de Direito Coletivo da Flávio Albino Filho Advogados Associados. Com a palavra, doutor Antônio Barreto. Bom dia a todos. É com muito prazer aí que nós estamos nesse seminário de debate sobre a reforma trabalhista e fui convidado, então, para coordenar esse painel. E, ao iniciar a minha fala, eu vou cumprir com as orientações que já me passaram, que o doutor Milano me passou, que hoje diz que é um dia sério, é um dia sobre reforma trabalhista, e que eu não posso brincar sobre futebol. Que eu não posso falar sobre o Grêmio, sobre o Internacional, segunda divisão, que eu estou proibido. Então, vou cumprir com as orientações do meu chefe Milano. Pessoal, agora, então, entrando no assunto propriamente dito, eu queria fazer uma breve introdução da parte coletiva da reforma trabalhista, o porquê das razões que levaram essa nova lei a trazer novidades na parte coletiva, a trazer matérias que podem prevalecer sobre a lei, matérias que podem ser negociadas e podem prevalecer sobre a lei, repito, e que antes nós não tínhamos isso na nossa legislação. Tínhamos algumas matérias que nós poderíamos, inclusive, negociar de encontro à lei, mas que, como nós vamos ver na frente, essas matérias muitas vezes eram questionadas e invalidadas por decisões judiciais e pelo Ministério Público do Trabalho. Porque toda a ideia, o foco dessa nova legislação, que vai começar a vigorar em 11 de novembro, é valorizar a negociação coletiva. É justamente isso, permitir que os sindicatos e as empresas negociem com seus empregados de forma que aquilo que eles negociarem tem validade. É uma busca por uma segurança jurídica, é exatamente o que nós não tínhamos. Nos últimos 12 anos, o que os sindicatos negociavam, muitas vezes, jornadas de trabalho, jornadas especiais, banco de horas, como nós vimos aqui no painel anterior, eram considerados pela jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente pelo TST, inválidos. O fato de ter feito lá uma terceira hora extra, num dia invalidava todo o banco de horas. O fato do intervalo não ter sido de 1 hora, de ter sido de 40 minutos, já dava direito à hora inteira, que nós vimos no painel anterior. Então, foram essas questões que o legislador agora buscou resolver. Buscou, sim, dizer determinadas matérias, se negociadas, vão prevalecer, inclusive, sobre a lei. E aí vamos ter segurança jurídica. Por outro lado, o que se viu nesses últimos meses é justamente o contrário da parte dos sindicatos dos empregados em todo o Brasil. Os sindicatos dos empregados em todo o Brasil batem no terceiro item. Estamos perdendo direitos. Não é verdade. A lei também se preocupou em manter, sim, os direitos básicos. Nós vamos ver, sim, aqueles direitos que são proibidos, inclusive, de serem negociados. E o que se viu muitas vezes, muitos boatos, era mas o trabalhador agora perdeu, então, as férias, perdeu o 13º, o adicional da hora extra não é mais 50%. Não é verdade. Vamos ver o que o trabalhador, quando eles falaram, o trabalhador perdeu as férias, como parece que agora não temos mais 30 dias de férias. Não. O que pode ser ajustado
entre o trabalhador e o empregado, é o fracionamento de férias. Ele não perdeu os 30 dias. O adicional da hora extra continua 50%. Eu não posso negociar abaixo de 50%. Isso está lá elencado entre as matérias que são proibidas, são vedadas de negociar. Então, esse foco, e partindo dessas premissas, que eu quero que vocês enxerguem e visualizem a lei, que agora nós vamos começar a fazer 2 blocos, a minha ideia inicial, dos blocos das matérias que nós podemos negociar e as matérias que nós não podemos negociar. Isso é bem claro, nós vamos ter que deixar bem claro aqui para o início da nossa conversa de hoje e debate. O artigo 611-A da Lei 13.467 estabelece todas as matérias que nós podemos negociar. Então, está lá o banco de horas, o intervalo menor no mínimo de 30 minutos, os feriados e uma série de jornadas de trabalhos, uma série estão elencadas no 611-A. E no 611-B, Fred, estão elencadas aquelas matérias que exclusivamente não podem ser negociadas, estão vedadas para negociar, que são aqueles direitos mínimos, aqueles direitos que foram mantidos, os direitos constitucionais, que é o 13º, é as férias, salário mínimo, fundo de garantia, seguro-desemprego, aposentadoria, licença maternidade, licença paternidade, e assim foram elencadas. Mas aí a gente faz a indagação. Bom, então, eu só posso negociar aquelas que estão elencadas no 611? Só essas que vão prevalecer sobre a lei? Não, não é essa a resposta que eu dou. E chego ao seguinte, e passo o seguinte raciocínio para vocês. Porque quando está elencado o 611-A e diz quais as matérias que podem ser negociadas e prevalecerão sobre a lei, ele diz o seguinte, essas matérias e outras poderão dispor. Ele está exemplificativo, não é taxativo. Diz, ó, são essas matérias e outras. E, seguindo esse raciocínio, quando temos o 611-B, onde está vedadas as matérias que não podem ser negociadas, diz o termo utilizado pelo 611-B, é exclusivamente. Só aquelas que estão vedadas. Então, a conclusão que eu chego, Ibrahim, é de que todas as matérias podem, sim, ser negociadas. Todas as matérias, não só as elencadas no 611, desde que respeitada aquelas vedadas no 611-B. Então, tudo pode, não é só aquelas. Isso é a grande pergunta. Ah, não, mas então, se não está aqui, eu não posso negociar. Se não está aqui elencado no 611, eu não posso negociar. Pode, sim. O que você não pode negociar, exclusivamente está no 611-B. E agora, para não ficar só eu falando, eu vou começar a fazer algumas perguntas para os meus parceiros aqui. E claro que a primeira pergunta, que de repente vai ser a mais difícil do painel, eu poderia escolher que será para o doutor Flávio Albino ou para a doutora Lúcia. Claro que eu escolhi o doutor Flávio Albino, né? Não há dúvida nenhuma disso. Né? Então, eu passo, Flávio, essa questão aqui, que está até em vermelho ali para nos facilitar, se as empresas poderão mesmo contratar empregados com jornada diária acima de 10 horas. Porque no painel anterior eu vi o doutor Luiz Fernando falando que a jornada normal e limite, acho que ele usou o termo limite, de jornada, é de 10 horas diárias. Que história é essa que agora a gente pode vir a contratar um empregado por mais de 10 horas diárias? Claro, não estou falando dos turnos de revezamento de 12 por 36. Bom, primeiro a escolha, obviamente, é porque ele pretende me dar uma bola nas costas e não pela capacidade técnica que seria escolhida a doutora Lúcia, obviamente. Mas esse é o inciso 1 do artigo 611-A e que gera discussão em função da não qualidade do legislador ao expressar a regra. Na origem, na proposta do Executivo, tinha uma redação mais abrangente que dava a entender que era possível estabelecer regimes horários desde que limitado ao período que não era o diário. Em outras palavras, desde que respeitasse o módulo mensal do somatório das jornadas semanais, eu poderia estabelecer um regime de compensação horária, inclusive
com horas extraordinárias acima das 2, que é o limite previsto em lei. Essa era uma leitura inicial. Esse dispositivo foi alterado e agora fala em respeitadas os limites previstos em lei. E os limites previstos em lei são de 8 horas diárias, 44 semanais, e permite a prorrogação de apenas 2 horas. Todas as manifestações que existem expressas em artigos ou nos debates, e mesmo aqueles que trabalharam na confecção do texto, o seu relator, eles são unânimes em dizer que o limite de horas continua sendo de 2 extras. Então, eu não posso contratar com jornada diária acima de 10 horas. Prosseguindo, doutora Lúcia, nos fale então sobre o banco de horas, especialmente nessa parte coletiva, a diferença do acordo individual de 6 meses, 12 meses, se podemos contratar, fazer um banco de horas acima de 12 meses. Por favor, pode discorrer sobre essa matéria. Obrigada, Barreto. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da organização para que mais uma mulher compõe esse debate. Bom dia a todos. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho, né, os colegas passaram uma parte sobre o banco de horas, o regime de compensação no contrato individual. O que a gente tem o que nós, né, devemos cuidar na questão do banco de horas? Com a reforma trabalhista, atualmente eu tenho que, por contrato individual, eu posso fazer o regime de compensação semanal, banco de horas acima de 1 semana. Com a entrada em vigor, lá em 1º de novembro, da reforma trabalhista, eu vou poder estabelecer um regime, um banco de horas de 6 meses por contrato individual, individual entre empregado e empregador. Fora esse regime, eu posso estabelecer um banco de horas de 1 mês a 1 a 12 meses por negociação coletiva. Tá? Esse regime, por mais que eu estabeleça numa convenção coletiva, tem uma convenção coletiva que possa estabelecer um regime, digamos que essa convenção venha e fixa um regime de compensação de 4 meses. A lei me permite que eu, empregador, empregado, estabeleça um regime de compensação de 6 meses. Se vier uma convenção coletiva do trabalho estabelecendo 4 meses, eu vou ter que respeitar a convenção coletiva do trabalho. Eu não posso fixar um regime de compensação de 6 meses, como a lei já me permite. Diferente por exemplo, se eu fixar, empregador, direto com o sindicato, um banco de horas diferente do que está na convenção coletiva, de 6 meses, 7 meses. Aí vai prevalecer o acordo coletivo do trabalho e não a regra da convenção coletiva do trabalho. Uma dúvida que ontem o doutor Barreto estávamos comentando, que fomos questionados sobre essa questão, eu tenho a possibilidade de fixar um banco de horas individual de 6 meses ou um banco de horas por convenção coletiva de 1 a 12 meses, dependendo da modalidade que eu escolher. Quando eu fixo esse banco de horas, tá, fixado na convenção coletiva ou no acordo individual do trabalho, as horas elas têm que ser compensadas dentro desse período, porque tem alguns advogados, pode ser que tenha algum questionamento também de empresas também, se eu poderia compensar. Eu fiz o banco de horas, tá? Eu fiz as horas extras após de 1 a 6 meses, se eu tenho que compensar essas horas que eu tenho no banco de horas dentro desse período. O meu entendimento, a minha pressão, sim, que tem que acontecer a compensação dessas horas trabalhadas durante o período que eu fixei no banco de horas, dentro desse período, de 1 a 6 meses, ou dependendo do período que a gente fixar na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Tem que observar o início e o fim. Então, todas as horas trabalhadas dentro desse início e fim, elas têm que ser compensadas ou não compensadas, pagas posteriormente. Quanto ao intervalo da jornada, não houve modificação no intervalo entre turnos para aquilo de 15 minutos para 4 horas, nem a princípio, para 6 horas de 1 hora. A grande alteração que houve aqui, e aí só pela via negocial, só através da convenção coletiva ou acordo coletivo, é que poderão sim ser negociado um intervalo mínimo de 30 minutos, mínimo.
Poderá ser esse intervalo de 40 minutos, 50 minutos. Via convenção, antes o intervalo que nós tínhamos entre turno para uma jornada acima de 6 horas era de 1 hora e não podia ser negociado. Né? Agora sim, permite sim que os sindicatos ou a empresa com os sindicatos dos empregados façam um acordo fixando o mínimo de 30 minutos. Isso no comércio pode ser que não se aplique tanto, mas na indústria e tal, certamente vai ter uma grande diferença. Acho que no comércio hoteleiro, que está aqui presente hoje, que também acho que é muito importante isso, no turno da noite, ter um intervalo menor. Então, vai se negociar, sim, um intervalo de 30 minutos, de 40 minutos, não mais de 1 hora. Essa é uma novidade, então, na questão do intervalo das jornadas entre turnos. Doutor Antônio, deixa eu lhe perguntar sobre esse aspecto especificamente. Então, na convenção coletiva, eu posso estabelecer que o intervalo vai ser de 30 minutos e não preciso da autorização do Ministério do Trabalho. Essa é a novidade, sim, porque pelo sistema anterior eu já poderia fazer isso, mas dependia da autorização do Ministério do Trabalho. Mas não tem uma regra também nesses dispositivos condicionais que diz que eu não posso negociar sobre questões que digam respeito à saúde do trabalhador? Não tem uma incompatibilidade entre essa regra específica que permite a redução sem autorização, sim, da Autoridade Legal de Saúde, e depois tem uma norma que diz que eu não posso negociar questões que dizem respeito à saúde? Tem sim, isso eu ia estar na frente na minha apresentação, quando eu fosse falar principalmente com o Banco de Dados. Vingativo. É vingativo, eu sabia que ia botar uma bola nas minhas costas, mas não tem problema. Tem sim, parece haver uma contradição, porque entre aquelas matérias que estão elencadas no 611B, que não podem ser negociadas, está a segurança, higiene e saúde do trabalhador. Bom, aí sempre a jurisprudência, sempre nossos tribunais diz, não, mas o intervalo e as jornadas, isso trata-se de saúde e segurança do trabalhador. Então tem que ter um intervalo. Então, a princípio, parece aqui que me permite, Ibrahim, negociar 30 minutos, mas o outro 611 diz que não posso negociar saúde e higiene do trabalhador. Mas, nesse mesmo 611B, há uma exceção, seu parágrafo único, dizendo que intervalos e jornadas não caracterizam normas de segurança, saúde e higiene do trabalhador. Então, há essa exceção. Então, não há uma contradição, respondendo a resposta, porque há a exceção dizendo que somente para jornadas e intervalos não caracteriza normas de segurança, saúde do trabalhador. Né? Então, nós vamos ver depois que a questão do banco de horas na insalubridade deve estar mais adiante, que também tem exatamente essa mesma indagação. E aqui, então, eu passo para o doutor Flávio falar sobre aquelas matérias que estão elencadas como que podem ser negociadas e que vão prevalecer sobre a lei, mas que também, pelo ajuste individual, parece que a legislação permite. O acordo individual entre empregado e empregador, estipular o plano de cargos e salários, tem a parte individual, mas por que eu também posso negociar? Por que essas questões estão nas duas partes? O plano de cargos e salários, eu posso ajustar sem ter uma convenção coletiva, um acordo coletivo, ou tem que ser ajustado via negociação coletiva? E qual é o seu objetivo? Se é o segundo item, se é a segunda parte. Qual é o objetivo? Por que, então, que eu ia fazer um plano de cargos e salários via negocial e não via a empresa determinando, a empresa através de uma comissão de empregados e tal, ouvindo a comissão? Como foi dito no início da explanação, o 611A ele é exemplificativo e tem disposições ali estabelecidas que podem ser ajustadas coletivamente e também podem ser ajustadas mediante regra de contratação direta entre empregado e empregador. No caso do plano de cargos e salários e plano de funções, isso pode ser adotado pela empresa sem a interferência do sindicato. Mas, se as partes entenderem que devem fazer de forma ampla e com envolvimento sindical, não há problema nenhum, ela também é própria da negociação. Mas aqui há um ponto importante. Eu não sei se os senhores recordam, quem participou do Congresso de Torres, o segundo Congresso,
o representante da indústria que lá teve presente, ele dizia, olha, eu tenho enfrentado algumas dificuldades no que diz respeito a cargo de confiança, a definição do que é cargo de confiança e a definição de quem não tem todos os dispositivos de lei acionados, e vamos ser bem claros, a questão do horário. Eu tenho uma estrutura empresarial que eu considero como cargo de confiança, que está fora do regime horário, e depois enfrenta uma discussão na Justiça do Trabalho, em que a Justiça do Trabalho tende a desqualificar como cargo de confiança e garantir horas extras para esse empregado. Pelo dispositivo legal agora, um dos endereços dados para a contratação coletiva é esse, que eu possa estabelecer funções de confiança na negociação coletiva, própria de acordo coletivo de trabalho, e estabelecendo, obviamente, as funções de confiança, eu afastaria a incidência do controle horário. Então, esse é um dos casos. Também tem a questão do regulamento empresarial. E aí, a leitura que eu faço é muito mais da alteração do regulamento empresarial. Os senhores sabem que um regulamento empresarial ele adere ao contrato individual de trabalho. Então, no momento que eu faço a contratação, se eu tenho regulamento, aquelas regras também fazem parte do contrato. E, fazendo parte do contrato, o entendimento é que elas somente podem ser alteradas por concordância do trabalhador e desde que não resulte em prejuízo para ele. Neste caso, quando a norma refere a regulamento empresarial, eu entendo que ela permite que se faça uma contratação coletiva, e aí de acordo coletivo de trabalho, é mais de empresa, né, em que se estabelece uma regra diferenciada do que vinha acontecendo, mesmo que prejudicial ao empregado, e ela vai ser válida desde que tenha essa intervenção sindical. Então, são as leituras que eu faço desses dispositivos. O próximo item sobre os representantes dos trabalhadores no local do trabalho poderão ser escolhidos pela via negocial. Porque uma das novidades da legislação é exatamente isso, que agora vai ter as empresas com mais de 200 empregados vão eleger um representante no seu local de trabalho. Isso é uma novidade no direito do trabalho brasileiro. Nós não tínhamos isso, é uma reivindicação muito antiga, de convenções da OIT até nesse sentido. E essa novidade, para nós, eu quero apresentar para vocês o aspecto coletivo disso. Porque tem no 510A, está todo regulado como é que vai ser essa eleição desse trabalhador, ela não tem vinculação nenhuma ao seu sindicato, as atividades desse representante para tentar dirimir os conflitos entre a empresa e os seus empregados. Está tudo regulado no 510A. E aqui vem agora, então, no 611A, e diz, você pode, então, negociar exatamente isso. Você pode negociar a comissão dos empregados, né, os representantes já no local do trabalho. Qual é o objetivo que a gente vê, então, com isso? Tinha toda uma regra lá, individual, e aqui tem a coletiva. O que nós estamos entendendo é que, então, via negocial, eu posso, então, determinar quem vai ser o representante, quais são as funções, as suas definições, indo de encontro ao 510A. Então, pode sim o sindicato agora, parece que esse é o entendimento, é a leitura que estão fazendo, a via negocial, ajustar, por exemplo, os sindicatos que o representante no local do trabalho daquela empresa X vai ser o doutor Luiz Fernando. Vem cá, mas eu não tinha que fazer chamar uma eleição, fazer uma eleição pelo 510A? Não, está dizendo aqui sim, que como essa matéria prevalece sobre a lei, aqui estaria, então, como dispor isso. Então, poderia, sim, os sindicatos ajustar, através de uma convenção ou acordo coletivo, esse representante e as suas definições, suas funções, suas atividades, contra aquilo que está. Parece até uma contradição, mas essa é a leitura que estamos fazendo. E é uma situação que eu tinha muita curiosidade hoje à tarde de perguntar ao juiz que vai estar presente aqui, né, qual é a posição dos juízes sobre isso. Vai poder, sim, ser... Estou vendo que o Flávio está levantando, já está fazendo assim. Tá? Qual é a posição? Qual é a tua posição sobre essa, Flávio? Diametralmente oposta que foi apresentada. Acho que não vai poder...
Não, negociar. Eu não sei, essa questão dos representantes dos trabalhadores, ela vai ser abordada ainda na apresentação das comissões de Não, é esse ponto aqui. Não vai falar sobre. Bom, então vamos falar sobre a comissão, né, que não foi falada como direito material, é uma questão para entender o que muda. Então vamos. É previsto a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Isso é um modelo trazido do sistema alemão, que tem as comissões de fábrica, e, além dos representantes sindicais, nas empresas com mais de 200 empregados, passa a ter também representante dos trabalhadores, desvinculados do sindicato, e que sem intervenção da empresa. Essa contagem do número de trabalhadores é feita por Estado. Então, se uma empresa tem uma estrutura de atuação nacional, esse número de 200 a 3.000, 3.000 a 5.000 vai ter que ser visto por Estado. Tem algumas empresas que nós assessoramos que vão ter entre 80 e 90 representantes de trabalhadores. E essa representação de trabalhadores tem várias funções. Ela não substitui o sindicato na negociação coletiva, mas ela leva reivindicações para a empresa, negocia com a empresa, reivindicações gerais, também questões individuais da relação de emprego, ela leva para a empresa. Esse é o papel da representação dos trabalhadores. Há um problema aí também na forma de composição, de escolha desse pessoal, de quem tem que ser a iniciativa. Não é uma obrigação da empresa instalar a comissão. Né? Obviamente, o que se pretende é que a auto-organização dos trabalhadores chame uma eleição para escolha desses que serão os representantes dos trabalhadores. É uma comissão que vai chamar, mas a lei não diz como forma a comissão. Eu entendo que, como não pode ter interferência sindical, essa comissão não pode ter um dirigente sindical. Como não pode ter interferência empresarial, nessa comissão não pode ter um gerente da empresa, porque ele é a empresa e não pode estar na comissão. Uma vez convocada a comissão, todos votam e escolhem, então, os representantes que vão ter garantia de emprego. Não a garantia de emprego, aquela que nós conhecemos. Ele não pode ser demitido sem uma causa justificada. Então, tem que ter uma justificativa que pode ser, inclusive, técnica, para demitir um integrante dessa representação dos trabalhadores. E ele vai ter essa garantia de emprego durante o mandato dele mais um ano. Só que tem uma regra que não permite eleições em cadeia, como acontece hoje em CIPA, que até a CIPA tem uma restrição também, mas como não acontece nos dirigentes sindicais. Então, ele não pode ser sempre, ele vai ter um ano cariado, que aí ele não vai ter a garantia de emprego. Isso, inclusive, é uma crítica, porque diz que ele não vai ter independência, porque daqui a 2 anos ele pode ser demitido. Mas, como eu disse, sempre desvinculada da representação sindical. Ora, se é desvinculada da representação sindical, é óbvio que na negociação coletiva entre o sindicato e a empresa, eu não posso criar regras que interfiram nessa representação que é dos trabalhadores. Quando a lei prevê a possibilidade de discussão sobre representação dos trabalhadores, ela só pode ter uma única leitura e restritiva, que eu posso aumentar esse número. É só isso. Eu posso aumentar por negociação coletiva. Não são 3, passam a ser 5, não são 5, passam a ser 8. Mas, de forma nenhuma, na negociação coletiva, empresa e sindicato, que não podem interferir na representação dos trabalhadores, podem criar uma regra que interfira nessa representação dos trabalhadores. Então, eu faço uma leitura completamente diferente. E não poderia diminuir, então, também para as empresas com menos de 200 empregados? Não, porque eu estaria interferindo na representação dos trabalhadores. E sindicato e empresa não podem interferir. Então, quando tem essa regra, ela é uma regra só para frente. Aí você, mas como é que não vai... eu não tenho liberdade para que o negociado prevaleça sobre o legislado? Tem. Mas, nesse caso especificamente, esses 2 agentes, sindicato e empresa, estão expressamente proibidos de interferir. Então, a leitura não pode ser outra. O bom que é o debate, eu penso diferente. Penso diferente, até porque há pouco eu apontei na questão dos intervalos e das jornadas aqui, que tinha uma exceção.
Por que aqui, então, nessa situação aqui da representante dos trabalhadores, não tem uma exceção, não teria uma vírgula depois disso aqui, determinando, fixando, dizendo o seguinte, mas tem que ser respeitadas as condições fixadas no 510A. E aqui não tem. Agora, há pouco a gente viu na questão dos intervalos e tal, da norma de segurança do trabalho, que aí diz, então não poderia negociar as normas de saúde, segurança do trabalho e higiene. Não, aí tinha lá um parado dizendo assim, não, pode, as normas de segurança em questão relativas, referentes ao intervalo e à jornada, essas não se caracterizam. E eu acho que essa mesma exceção tinha que estar aqui presente para fazer esse teu raciocínio. Mas é uma questão, e por isso estamos aqui para debater, e quero ver hoje o que os juízes e o Ministério Público vão falar sobre essa questão. Mas vamos seguir adiante. Tu vai tomar 3-1 na melhor das hipóteses, mas eu não acredito. Mas 4-0 é o provável do resultado. Mas vamos lá. É verdade. Doutora Lúcia, nos fale aqui sobre teletrabalho, trabalho intermitente, já foi falado um pouco, remuneração por produtividade, exceções e formas de controle de horário. Por favor. Bom, no bloco anterior, os colegas colocaram que o empregador e o empregado podem adotar o regime de teletrabalho, por contrato individual, o regime de teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Só que nada impede que essas modalidades de contratação elas podem ser firmadas por um ajuste coletivo, por um acordo ou convenção coletiva do trabalho. Na minha percepção, qual é o motivo de dar essa liberdade para a negociação e o acordo coletivo? É flexibilizar a forma de contratação nessa modalidade. Pelo contrato individual, eu vou ter que seguir o que a lei estabelece. Como com a reforma trabalhista o negociado prevalece sobre o legislado, nessa questão, eu entendo que, a partir do momento que eu autorizo fazer um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, eu posso, sim, criar regras que contrariam aquilo que está disposto na lei, inclusive fixando, daqui a pouco, uma jornada diferente, né, no trabalho intermitente. A outra questão da reforma, que é vista, do meu ponto de vista, é vista com grande louvor, é a questão da produtividade. Hoje, o nosso país ele é conhecido como um dos países mais improdutivos, né, na relação da questão do trabalho, né, que a gente produz muito pouco comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, um outro país. Muitas vezes as empresas elas querem dar algum estímulo, alguma questão para que esse trabalhador, incentivar ele, né, a produzir mais, a dar um desempenho melhor na sua atividade. Então, hoje, através de uma negociação coletiva, hoje as empresas podem remunerar o seu trabalhador através de uma convenção coletiva por produtividade. Então, eu posso fixar regras na negociação coletiva que dê um prêmio diferenciado para aquele trabalhador que se destaca, sem que nisso, né, configure uma discriminação, sempre dentro dos limites que a negociação coletiva tem. A outra questão também que pode ir para a negociação coletiva é que as empresas poderão fixar uma remuneração por desempenho individual. Nessa questão, até o doutor Barreto me ajuda, eu acho que posso até fixar uma por contrato individual, né, por desempenho individual. A mesma questão foi estabelecida no contrato individual, mas eu posso ir muito mais além com a convenção coletiva, onde eu posso criar regras que contrariam o que foi firmado pela legislação. Regras essas que eu não posso contrariar caso eu fixe esse contrato por desempenho individual num contrato individual. E, para mim, essa parte do desempenho individual é um grande avanço, né? Porque muitas vezes as empresas elas querem premiar o funcionário bom dela, o funcionário que não falta, e no atual posicionamento na nossa Justiça do Trabalho, muitas vezes elas se sentiam acuadas, porque eu vou premiar ele, vou dar esse incentivo, mas lá na frente vai considerar uma discriminação quanto aos demais trabalhadores e eu posso vir a ser condenada. Então, a lei traz esse benefício, traz esses benefícios que podem ser fixados por acordo individual, mas vai mais além. Eu posso fixar por um instrumento coletivo, onde em algum momento eu posso vir a contrariar aquilo que está estabelecido na legislação, porque o limite da negociação vai muito além. Outra questão
que também pode ser adotada por uma negociação coletiva, é o controle de jornada por exceção. Nesse caso, eu tenho um regime de jornada, eu tenho cartão ponto lá, e determinado dia eu chego mais tarde. Eu, em vez de entrar às 8, acabo em 8 horas da manhã, entro às 10. Então, eu vou lá e faço uma anotação no registro que, naquele dia, houve uma exceção, eu ingressei dentro da empresa mais tarde ou saí mais cedo. Deixa eu fazer só 2 considerações sobre a questão de produtividade e desempenho individual. Acho que o principal endereço da lei é para os sistemas que já são adotadas remuneração por produtividade. E os senhores todos que são do comércio enfrentam alguns dissabores nessa área. Eu tenho um sistema de remuneração por produtividade ou por desempenho individual ou desempenho coletivo, e a empresa quer alterar essa forma de remuneração. Vamos imaginar que seja tanto sobre a margem bruta, tanto pela margem líquida e tanto por outro fator que acabam compondo a remuneração do trabalhador. 80%, 20% é de um, ou é 60%, 20%, 20%, e eu quero mudar isso. O entendimento que se tem é de que eu posso fazer essa alteração com os trabalhadores, caso eles aceitem e isso não represente prejuízo. Normalmente, a gente garante a média dos últimos 12 meses para resolver esse problema. Agora, eu posso ajustar essa mudança de remuneração, ou seja, baseada em produtividade, coletivamente, mesmo que ela venha representar algum tipo de prejuízo aos trabalhadores. Então, me parece que esse é o principal endereço da lei quando ela fala em negociação coletiva por produtividade. E também, a gente lembra aqui restaurantes e hotéis, né? Tem um sistema que a gente chama de pontinhos, que foi inaugurado em Porto Alegre em 1960. Eu não era nascido, então é 65, né, no Hotel Plaza, e nós assessorávamos na época o Hotel Plaza, que se distribuiu as gorjetas entre todos os trabalhadores do hotel, não só para o garçom, a cozinheira também entrava, o maître, o pessoal de apoio, um sistema de pontinhos para distribuir o todo daquela gorjeta. E isso se espalhou e em todo o Brasil vem sendo adotado por acordos, às vezes acordos feitos pela empresa, tem algumas convenções que têm isso, e a Justiça do Trabalho começou a interferir nesse tipo de situação, anulando as cláusulas e dizendo que aquela comissão era só de quem estava na frente da atividade que recebeu. Tem toda a mudança da lei agora, especificamente, sobre as gorjetas, mas para vocês entenderem, esse tipo de negociação vinha sendo anulada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E aqui é uma reação a isso, dizendo que esse tipo de contratação coletiva com base em produtividade ou desempenho individual, ela é possível e se presta à negociação. Prosseguindo, então, falando um pouco de feriados, que é outro tema, outra matéria que foi elencada. Doutor Antônio, deixa eu só fazer um parênteses. Estão chegando inúmeras perguntas aqui. Claro. Né? É quase um ping-pong, volta das questões anteriores, e são excelentes as perguntas, mas, obviamente, nós não vamos ter condições de responder. É bom a gente pensar numa outra estrutura de ping-pong, ou seja, põe aqui na frente e é pergunta-resposta, bate e volta. Quem sabe pensar numa segunda. Nós não vamos conseguir responder e penso até que por e-mail vai ser complicado. Então, talvez, meu coordenador Ibrahim se pense aí num ping-pong, já aproveitando essas perguntas que foram encaminhadas para fazer o ping-pong. Desculpe, doutor Antônio. Não, perfeito. Como eu estava dizendo, os feriados é mais uma daquelas matérias elencadas que agora poderão ser negociadas. Mas os feriados, primeiro, tem que ressaltar que tem algumas atividades que estão já autorizadas a funcionar feriados sem convenção coletiva. São as chamadas as atividades essenciais, as farmácias, os postos de gasolina, os hospitais, agora, pelo último decreto, os supermercados, esses já estão autorizados. Mas aqueles que não estão autorizados, pela Lei 10.101 já tinha a situação de que poderiam, sim, negociar via convenção coletiva, a abertura do comércio nos feriados. São o caso dos lojistas, dos atacadistas, que poderia. Agora, a novidade é que vem dizendo assim, pode ser negociado, mas usa o seguinte termo, trocar o feriado.
Qual é o nosso entendimento desse termo trocar o feriado, Joel? É que tem que estar claro que vai ser negociado esse feriado, vai ser ajustado, que vai poder aquela atividade abrir com empregados naquele feriado, mas que, em um determinado dia, vai ter que ter a folga respectiva. É o trocar o feriado. Não pode simplesmente abrir o feriado e pagar um prêmio até pelo feriado trabalhado, 40, 50, 100 reais, mas não, tem que trocar para alguma coisa. E, a princípio, esse trocar deve ser, sim, pela folga correspondente. Então, essa é a novidade nessa questão dos feriados. Para aquelas, claro, repito, para aquelas situações, atividades que não estão autorizadas. As que estão autorizadas, não houve qualquer alteração. Não é para o comércio, é típica cláusula para a indústria. Indústria, né? Bom, grau de insalubridade. É outra matéria que agora vem lá. O enquadramento da insalubridade pode ser negociado. Isso não poderia ser, não era negociado antigamente. E agora sim pode, a insalubridade, ser negociado os seus níveis. Mínimo, médio, máximo. Dizer que determinadas atividades e determinadas funções terão um grau de insalubridade X. Mínimo, máximo ou médio. Então, essa também é uma nova novidade que a gente tem que ter bem presente, que poderemos negociar, sim, o grau de insalubridade, como poderemos também negociar quais aquelas atividades e funções em que a gente pode vir a elidir a insalubridade, que é através do equipamento de proteção, de luvas, botas e a roupa especial, que poderão vir a elidir. Poderá, sim, ser fixado numa convenção coletiva que tais funções, tais atividades, que se usando tais equipamentos, não caracteriza a insalubridade. Também abriu aqui uma nova janela para negociação aqui quanto à insalubridade. E seguindo, para seguir uma ordem aqui... Deixa eu te perguntar, doutor, essa questão da insalubridade. Eu ouvi do Dr. Marlos Melec, que é um juiz do trabalho do Paraná, que ajudou na confecção do dispositivo legal, que eu posso não só negociar se é médio, alto ou baixa a insalubridade, mas posso, inclusive, o percentual do adicional, eu posso negociar. Eu posso estabelecer que o adicional vai ser de 15% para determinada atividade, que vai ser de 5% para determinada atividade. É isso mesmo? Essa é uma questão, essa foi a bola nas costas pior de toda da manhã, não há dúvida nenhuma. Né? Essa é a grande discussão que vai ter. Para responder isso, acho que no próximo ping-pong então, que a gente vai fazer, nós vamos chamar aqui o ministro Gilmar Mendes, brincando um pouquinho, tá? Só o STF. Se ainda estiver lá, né? Se ainda estiver lá. Né? Não, esse é o juiz que fez a norma. Ele está dizendo isso. A gente tem que dar uma certa credibilidade a ele. Alguns pontos a gente já verificou que houve algum equívoco dele nessas normas. Tá? Ele está dizendo isso, podemos acreditar isso, mas, de fato, a leitura que se faz dessa cláusula não permite essa conclusão. Eu não consigo imaginar isso, de que possa... O grau mínimo, médio, você pode negociar. Agora, fazer essa leitura seria mais extensiva ainda, mas se ele está dizendo, a gente pode... Mas o negociar seria o seguinte, hoje tem um entendimento da jurisprudência que limpeza de banheiro público, mesmo que seja um banheiro público de uma loja, é adicional em grau máximo. Eu posso botar na convenção que nesse caso, limpeza de banheiro público é mínimo? É isso? É isso sim. Isso é a leitura que nós estamos fazendo. Pode sim, pode ser deslocado. Vamos ver depois como é que vai ser a Justiça do Trabalho vai encarar isso. Mas é o objetivo. Porque também a gente tem que fazer a seguinte leitura, né, pessoal? Tem que fazer o seguinte, tudo que está na lei tem uma razão de ser. Aquilo. Não há um excesso. Se a norma está dizendo que eu posso negociar o enquadramento da insalubridade, é isso que está permitindo. Parece até um certo absurdo, em alguns exemplos, como esse exemplo do Dr. Flávio. Se vem toda a jurisprudência, vem o médico do trabalho, diz que é máximo, e eu posso negociar mínimo, mas é o que está na lei. E mas não tem aquela exceção que não posso negociar questões de saúde, mas nesse caso não tem aquela vírgula, doutor Antônio? Nesse caso da insalubridade não tem aquela vírgula. Não tem a vírgula agora. Não tem aquela vírgula. Não tem aquela vírgula. Era só para jornada e intervalos que tinha aquela vírgula. Então não pode.
Mas então por que estaria aqui na lei? Foi aquela outra pergunta que eu lhe fiz. Para um lado serve, para o outro não serve. Estaria na lei. Para um tem a vírgula, para o outro não tem. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguindo aqui. E aqui é a questão da vírgula de novo. Aqui eu chamo a atenção aquilo. Que o artigo 611b da Lei 13.467 estabelece que as normas de saúde não podem ser objeto de negociação coletiva. Então, isso é vedado. Bom, mas mais adiante diz que eu posso prorrogar a minha jornada de trabalho, as minhas horas extras, e posso compensar na atividade insalubre. O que está valendo? Isso a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. Na questão do intervalo, a mesma coisa aqui nessa questão. Não, quanto a isso. Tem lá um parágrafo expresso na lei dizendo que jornadas e intervalos não caracterizam normas de saúde e higiene do trabalhador, então pode sim ser negociado e ajustado nas atividades insalubres, sim, essas situações. Vamos prosseguir aqui. Doutora Lúcia, contigo os prêmios de incentivo e os limites previstos na Lei 10.101, participação dos lucros. Atualmente, a participação nos lucros e resultados ela é regulada pela Lei 10.101. Quando eu vou fazer um plano, e o Dr. Flávio pode me ajudar muito nessa parte, que é uma das pessoas que mais trabalha na questão de elaboração de planos de participação nos resultados, eu tenho que observar a lei. Com a reforma trabalhista, foi criada a regra que eu posso negociar, fixar na convenção coletiva, o acordo coletivo do trabalho, como já podia, né, a participação nos lucros e resultados. Na minha percepção, a grande diferença é que eu posso, então, através da negociação, o acordo coletivo, hoje, fixar regras diferentes das atuais que eu tenho que observar quando vou fixar esse tipo de programa. Uma delas é a forma de pagamento. Se não me falha a memória, doutor Flávio, para pagar a participação nos lucros e resultados, eu posso fazer em 2 ou 3 parcelas, né? Duas parcelas. Com essa previsão agora que eu posso negociar e o negociado prevalece sobre o legislado, eu posso, então, fixar uma participação no lucro mensal. Eu posso fixar uma parcela, uma forma de pagamento mensal dessa participação nos lucros do empregado. Então, para mim, já existia essa regra, eu já precisava fixar através de uma negociação, eu convidava o sindicato, às vezes o sindicato não quer participar, eu crio uma comissão e implemento o programa, mas sempre devendo observar a lei. Com a reforma trabalhista, trazendo essa questão para uma das modalidades que eu posso negociar e que prevalece sobre o legislado, então eu posso criar no programa de participação nos lucros e resultados regras que venham a contrariar a lei. Eu faço exatamente a mesma leitura. Só lembrando, a participação nos lucros e resultados pode ser estabelecida de 3 formas. Através de convenção coletiva, ou seja, categorial, sindicato patronal e sindicato dos empregados, que é algo fora de propósito, né? Porque participação nos lucros e resultados importa em uma ferramenta específica da empresa, então é totalmente fora de contexto o estabelecimento de participação nos lucros em convenção. Mas há a possibilidade, os bancos, por exemplo, fazem isso, mas nos bancos é um abono travestido de participação. A segunda possibilidade é através de acordo coletivo. O que é o acordo coletivo? É a negociação também com o sindicato dos empregados e com a empresa. E a terceira forma é através de comissão de negociação. São empregados escolhidos pelos próprios empregados e mais um representante sindical que negocia com as empresas para fazer o PPR. Eu sou particularmente defensor que o melhor formato é através de comissão de empregados com o representante sindical, principalmente para empresas multiestaduais, nacionais, porque senão eu tenho que negociar com vários sindicatos e tem que chegar ao mesmo resultado para ter um programa nacional ou um programa total, que é impossível. Então, a melhor forma é a negociação por comissão. Vem a novidade, e eu faço a mesma leitura, aparentemente me permite um pagamento, inclusive mensal, de participação nos lucros e resultados, mas para que eu alcance isso, a negociação não pode ser por comissão de empregados. Tem que ser um acordo coletivo com a participação dos sindicatos, é a leitura que eu faço, doutor. Prosseguindo, então, doutor Flávio, por favor, fale para nós sobre... Não está conseguindo ler?
Os óculos eu só preciso para perto. Só pra assim perto. eu enxergo o rosto de todo mundo, vejo aqui o rosto bonito da doutora Mariana, da Lisa, né? A cara feia do presidente Sadi, a mais feia ainda do doutor Burtê. Tá tudo Eu certo. vou cortar a palavra dele. Vamos lá. Vamos sobre os temas aqui, sobre os negócios jurídicos, se a Justiça do Trabalho vai ficar restrita, só exclusivamente ela vai poder analisar uma cláusula de uma convenção coletiva, restrita aos elementos essenciais mesmo do negócio jurídico, como é que vai ser essa atuação da Justiça do Trabalho, também sobre as cláusulas recíprocas, as suas nulidades. Por favor, discorra sobre isso. Bom, vamos lá. Tem uma regra geral que diz que a Justiça do Trabalho, ao examinar um acordo ou uma convenção, ela tem que examinar de acordo com os elementos essenciais do negócio jurídico e tem que balizar a sua atuação Justiça do Trabalho pelo princípio da intervenção mínima na vontade das partes. Porque hoje é exatamente o contrário que faz a Justiça do Trabalho. Ela não respeita as categorias, entende que sabe mais de proteção e de construção de direitos do que a própria categoria e substitui o trabalhador e a empresa, normalmente desequilibrando um negócio jurídico que é a convenção coletiva. Está dito isso. Agora eu tenho ouvido de juiz que não vai aplicar a lei. O juiz diz, não vou aplicar a lei. Então, acho provável que também não vá, no seu exame, ficar preso ao negócio jurídico e respeitar a intervenção mínima na autonomia. Então, é uma regra pedagógica, mas para quem normalmente não tem uma atuação pedagógica, e sim uma atuação ideológica. A questão da contrapartida e reciprocidade. Lá na proposta inicial do governo, havia a questão da necessidade de algumas contrapartidas para poder negociar algumas questões. Isso caiu com exceção lá da redução de jornada e salário, que eu tenho que garantir o emprego durante determinado período. Fora isso, não há necessidade de indicação das contrapartidas, mas em alguns casos é importante a contrapartida. Estou vendo o Ronaldo ali, eu estou enfrentando essa semana um processo do Ministério Público tentando anular uma cláusula da Convenção dos Postos de Combustíveis. E essa cláusula tem uma troca recíproca. O entendimento é que os empregados de postos de combustíveis não estão autorizados permanentemente a funcionar em dias de repouso e não são abrangidos pela Lei 10.101. É a mesma discussão que vai se ter agora com os supermercados. E não estando abrangidos pela 10.101, eles não têm direito a 2 domingos trabalhados e um terceiro de descanso. Mas, na negociação, nós concedemos aos empregados de postos de combustíveis esse sistema. Então, trabalha 2 e no outro tem que coincidir o repouso com o domingo. Mas, em contrapartida, nós estabelecemos uma cláusula que não há necessidade de descanso no 7º dia, que é um problema que nós temos no comércio, quando se faz escala de revezamento, que se trabalha nos domingos, eu não tenho como respeitar essa criação jurisprudencial do TST, que diz que o descanso não tem que ser na semana, tem que ser no 7º dia. Então, dentro de um mês, vão ter meses em que, pela escala, não vai ser no 7º, vai ser no 9º, e no outro vai ser no 4º. Um compensa o outro. A Justiça construiu o entendimento de que eu tenho que dar uma folga dupla ou indenizar. Nessa negociação coletiva, nós estabelecemos que não tem indenização e não tem folga dupla e que a folga pode ser dada depois do 7º dia. O Ministério Público do Trabalho vem agora querer anular essa cláusula. Nós vamos, na defesa, dizer que tem que anular o todo, não só essa regra do descanso no 7º dia, mas também o do não trabalho no terceiro domingo, exatamente em função da reciprocidade. Nesse caso, nós fizemos amarração e vamos fazer para que não tenha um desequilíbrio. Mas não há necessidade, mas em alguns casos ela acaba sendo interessante, essa reciprocidade. Tem a questão também da repetição do indébito, né? Vamos imaginar que anule uma cláusula compensatória que tinha uma vantagem para o empregado. Vamos imaginar que seja uma vantagem pecuniária. Na proposta inicial do governo, o empregado tinha que devolver esses valores quando a cláusula fosse anulada.
pelo que foi aprovado e que passa a valer no dia 11, ele não precisa devolver. Mesmo que anule a cláusula, ele não devolve. Mas se anular a cláusula do empregador, ele vai ter que indenizar o tratamento que ele não deu. Então, há um desequilíbrio, mas está previsto em lei. Eu não sei se eu esgotei as indagações ou se tem mais alguma. Só a última ali, doutor Flávio, que é chamar, tem uma cláusula lá, ontem ainda na Copercinde, acho que o Fred levantou essa questão. Vamos dar um exemplo. Digamos que se ajuste uma convenção coletiva, fixando a contribuição assistencial dos empregados para uma parcela a ser descontada dos empregados para janeiro de 2018. Pela nova lei, a partir de 11 de novembro, só poderia ter essa contribuição assistencial dos empregados, esse desconto, com a prévia autorização do empregado. Mas não é isso que fazem, eles ajustam e não tem esse cuidado, esse resguardo, e está lá a convenção estipulando, então, que tem um desconto para janeiro de 2018, sem a prévia autorização do empregado. Nesse caso, poderá, sim, o Ministério Público ingressar com a ação e chamar os sindicatos. Os sindicatos, que eu lembre, nunca eram chamados nessas ações quando o objetivo era anular aquela cláusula. Né? E agora, qual é a responsabilidade dos sindicatos? Eles vão ter que ter mais esse cuidado nas negociações coletivas? Eu não tenho dúvida, né? Não só nessa questão coletiva, mas vamos imaginar diferente. Faz o acordo para um município, vamos pegar o exemplo lá da base Santa Rosa, um município próximo de Santa Rosa, qual é aí? Santo Cristo. Santo Cristo. Então tem a cláusula também para Santo Cristo. Mas aí tem um advogado lá, um colega nosso, que passa por todos os comerciários lá de Santo Cristo e diz o seguinte: olha, não precisa fazer esse desconto. Se descontarem, deixa comigo que eu vou entrar com uma ação. Vai lá a empresa e desconta. Seja empregado ativo ou não, o advogado consegue a procuração e entra com uma ação individual de cada um desses empregados. Vamos imaginar que sejam 200 empregados de Santo Cristo. São 200 ações cujo objeto é a devolução da contribuição descontada. Em todas essas 200 reclamações trabalhistas, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados são, sim, litisconsortes nesse processo obrigatórios. Vão ter que ir lá para defender a cláusula. No mesmo caso lá dos postos de combustíveis, se tiver uma reclamação individual em Coronel Bicaco, em Cacique Doble, em Alvorada, em Igrejinha, qualquer lugar que tenha uma cláusula, uma ação, mesmo que individual, pela nova lei, é obrigatória a participação na lide. Isso é tranquilo, né? Vocês agora têm facilidade aí de fonte de custeio da atividade sindical, estão com os cofres abarrotados, né? Vai ser fácil aí cobrir todo o Estado e toda essa base para fazer a defesa da cláusula. Mas é isso que diz. A doutora Lúcia tem duas perguntas para você, Flávio. Doutor Flávio, a primeira pergunta em relação à cláusula compensatória. Em 2 momentos durante a audiência no tribunal, com o vice-presidente, o desembargador Silvestrin, ele colocou que nessa cláusula, para que tenha a anulação da cláusula compensatória, eu vou ter que casar a cláusula da convenção coletiva. A gente sabe que tem um monte de gente aqui que faz a convenção coletiva no sistema mediador. Eu negociei uma cláusula sobre salário, eu tenho específico lá no sistema mediador para marcar. E a contrapartida era um outro dispositivo da lei, digamos, jornada. É outro item no sistema mediador para marcar. Como é que eu faço? Como é que a gente vai poder fazer para que não... Porque o juiz, na hora de julgar, ele não vai ficar procurando a cláusula que é a compensatória. Como é que a gente coloca uma embaixo da outra, tu faz um link na cláusula, como é que a gente vai se comportar na forma de elaboração da cláusula para não ter discussão lá na frente? Anulou a cláusula principal, vamos anular a cláusula compensatória. E a segunda pergunta é sobre as contribuições sindicais. Muitos sindicatos dos empregados, eles estabelecem uma contribuição, muitas vezes, de 12 meses. Então, a gente teve tem casos que a gente tomou conhecimento de convenções coletivas, onde foi negociado para o mês de março, foi fechado agora, antes da reforma entrar em vigor a reforma trabalhista, só que os descontos eles são mês a mês. E, a partir de novembro, então, está lá estabelecendo o desconto, só foi colocada a regra da oposição e não tem a questão da
da autorização prévia. Como é que esse sindicato patronal que negociou com os empregados vai se portar ali, vai orientar as empresas a não fazer o desconto se não tiver anuência prévia? Porque provavelmente o sindicato ele não vai querer fazer um aditivo daquele acordo para dizer que a partir de novembro, de 11 de novembro, toda a contribuição assistencial estabelecida, ela vai ter que ter anuência prévia. Qual é a orientação para Vamos lá. Primeiro, vamos com relação à cláusula compensatória. Não há obrigação de que eu estabeleça todo avanço que eu dê, eu faço uma costura na convenção. Até como a tendência é que não se faça isso, salvo em cláusulas que a gente imagine que possa ter uma anulação lá na frente. Então, nessas, tem que ser no próprio texto. No próprio texto. Não que seja uma em cima da outra, outra na sequência e tal. Eu vou botar um parágrafo dizendo essa vantagem está sendo dada em contrapartida a essa. Essa vantagem está sendo dada em contrapartida e as duas vão casar e, na eventualidade de uma ação anulatória, morreriam as duas. Mas eu volto a dizer, não vou fazer toda essa costura em toda a convenção coletiva, né? A costura não vai ser em toda a convenção, vai ser em cláusulas específicas que se imagina um risco de que seja anulada e aí faz essa costura. Segundo, o que diz o 611B? Que eu só posso incluir cláusula na convenção coletiva caso essa cláusula estabeleça que a autorização seja prévia e expressa e individual. Certo? Está dito é isso. Então, eu entendo que todas as convenções coletivas que foram firmadas antes de 11 de novembro, eu não preciso colocar essa condição. Eu só vou poder colocar no texto, eu só preciso colocar essa condição a partir do dia 11. Então, quando ela foi estabelecida, mesmo que tenha obrigações de trato sucessivo e posterior, eu entendo que ela é válida, porque na época podia. A discussão que tem é quanto a ser associado ou não, que é outra. Mas não vejo que isso seja um problema no que diz respeito à celebração da convenção antes da lei sem essa regra. O que diz no 611B é que, a partir de lá, eu tenho que... Só vai ser válida a cláusula se tiver isso. Bom, vou falar um pouco sobre acordo e convenção coletiva, sua vigência e ultratividade. Sempre tivemos na nossa legislação, na CLT, que as convenções coletivas poderiam ser ajustadas num período máximo de 2 anos. E, ao término da sua vigência, ela não gerava mais efeitos. Aí, claro, veio uma súmula do TST, a súmula 277, se eu não me engano, em setembro de 2012 ou 13, dizendo ao contrário. Dizendo não. O que diz a súmula? As condições fixadas em uma convenção incorporam o contrato individual dos trabalhadores, mesmo após a sua vigência. Ela só vai deixar de gerar efeitos quando tivermos uma nova convenção coletiva. Totalmente contrário ao que estava na lei. Então, aqui, essas alterações na nova lei é justamente contra esse ativismo da Justiça do Trabalho, contra essas decisões do TST que estão indo de encontro à lei. Então, voltamos a dizer o seguinte. Então, a convenção coletiva ou acordo coletivo só poderá ter um prazo máximo de 2 anos e veda, proíbe a ultratividade, proíbe dizer que as normas, aquelas foram incorporadas e continuam valendo mesmo após o seu período de vigência. Está proibida a ultratividade das normas coletivas. Essa é a grande diferença. E isso vai ter um resultado prático na negociação muito grande. Por quê? Porque o que vinha acontecendo nesses últimos anos com a súmula 277 é que os sindicatos de empregados sentavam na mesa de negociação numa zona de conforto. Porque ele sabia que todas aquelas cláusulas, mesmo se ele não fizesse um novo instrumento, elas estavam garantidas para os trabalhadores que estavam na empresa naquele período. Que nenhuma empresa poderia retirar, porque ela tinha incorporado ao contrato individual, poderiam retirar, por exemplo, o quinquênio, quebra de caixa, auxílio creche, auxílio escolar. Então, eles sentavam na mesa de negociação com essa muito fácil para eles. Ainda mais no Rio Grande do Sul, que nós também temos o piso regional, que quase todos os anos, a exceção de um ano, é fixado acima do NPC. Então, eles sentavam na mesa de negociação o seguinte: eu tenho todas as cláusulas.
Ninguém vai me tirar essas cláusulas. Tem um piso regional que deu mais que o NPC. Bom, o que vocês vão me dar de diferente? Qual é o aumento real nos salários? E essa zona de conforto, Guilherme, está encerrando agora, dia 11 de novembro. Eles vão sentar lá sabendo que tem que negociar, que tem que renovar aquela convenção coletiva, porque senão eles vão perder, sim, aquelas cláusulas. E as empresas poderão, sim, deixar de pagar aqueles benefícios que estavam fixados na convenção anterior. Essa é a situação. Então, a negociação é tipo assim, vamos sentar, novo jogo na negociação, começa tudo de novo, 0-0. E isso é que era antigamente, até a criação da súmula 277 do TST. Tá? E a outra novidade nessa matéria é que nós tínhamos na nossa CLT dizendo o seguinte, em caso que haja convenção coletiva firmada entre os sindicatos e acordo coletivo, que é firmado entre uma empresa e sindicato, sempre prevaleceu pela CLT a convenção coletiva, a da categoria. Agora foi invertida essa ordem. Se tiver uma convenção coletiva e um acordo coletivo, tá, da mesma categoria, aquela empresa que fez é daquela categoria, prevalece sim o acordo coletivo. Então, vamos dar um exemplo. O que acontece? Aqui, então, no comércio, já que eu falei das farmácias, no comércio das farmácias, aqui de Porto Alegre, se ajuste agora, no mês de novembro, um reajuste entre o Simprofar e o Sindec de Porto Alegre de 5%. Um reajuste salarial de 5%. Poderá uma das empresas da categoria, vamos pegar o Grupo Panvel, conhecido, e vir ajustar com o mesmo Sindec um reajuste, um percentual de reajuste dos salários de 8% ou de 2%, a maior ou a menor. E esse acordo coletivo, Guilherme, vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Essa, então, inverteu a ordem. O acordo coletivo agora prevalece sobre a convenção coletiva. Prosseguindo, acho que é... Doutora Lúcia, as fontes de custeio, contribuição sindical e assistencial, obrigatoriedades. Obrigada. Tem 5 minutos, o doutor Flávio disse, ele já está quase como coordenador. Mais um pouquinho ele tira isso aqui de mim. Está muito exibido aí na frente, vieram me avisar que faltava 5 minutos, mas desculpe. Esse é um dos temas mais polêmicos para as entidades sindicais, que é a questão da fonte do custeio. Ao mesmo momento que o governo dá uma ampla liberdade de negociação, de previsão de que o negociado prevalece sobre o legislado, ele acabou restringindo as fontes de custeio das entidades sindicais. E, para mim, o que ficou bem claro dessa nova regra, que hoje eu vou falar para vocês o que é a reforma trabalhista, mas pode ser que daqui 2, 3 dias mude essa regra estabelecida em razão de algumas notícias que estão circulando no momento. Essa semana eu assisti um debate da assessora jurídica da Casa Civil, e o que ela colocou no debate, né, que a contribuição sindical, por que ela foi tornada facultativa? Justamente é para que só fiquem no mercado sindicatos que realmente são efetivos, sindicatos realmente que, no ponto de vista dela, né, os sindicatos que são bons, que são efetivos, que são combativos, o trabalhador, o empresário vai continuar fazendo o aporte da contribuição sindical. É uma visão dela, não sei se isso vai acontecer na prática. E o que fica mais evidente, essa questão da visão do governo de só manter no mercado sindicatos realmente que são ativos, é uma alteração que teve na semana passada, na sexta-feira, a gente até nem conversou sobre essa questão, eu, o doutor Flávio e o doutor Antônio, que é na portaria que regulamenta a fundação de novas entidades sindicais. Então, houve uma restrição na fundação de novas entidades sindicais, que vai ser muito, muito difícil se eu tiver uma impugnação para que eu, fundando um novo sindicato, se vier alguém impugnar a fundação do meu sindicato, com a nova regra, eu só vou ter o deferimento do registro sindical se eu chegar a um acordo com o sindicato que impugnou o meu pedido. Antes, eu fazia uma assembleia de alteração estatutária, se a categoria votava, eu tinha aprovava essa fundação do novo sindicato, eu tinha o meu registro deferido. Com essa nova alteração, veio aí mais uma forma de restringir a fundação de novos sindicatos. Uma dúvida que eu vejo, a contribuição sindical hoje é obrigatória por todos que participam de uma atividade econômica ou categoria profissional.
Com a reforma trabalhista, ela passa a ser facultativa a contribuição sindical. E tanto o empregado como a empresa, elas têm que ter autorização prévia, né, uma anuência prévia e expressa para a cobrança da contribuição sindical, tanto para as empresas como para os trabalhadores. A diferença que os trabalhadores falam, né, que os sindicatos patronais foram beneficiados, é na assistencial. Eu vejo que, às vezes, há uma confusão quanto à obrigatoriedade do pagamento da contribuição assistencial. Para sindicato patronal, não muda. Uma vez fixada na convenção coletiva de trabalho a contribuição assistencial, as empresas vão recolher, né? O diferente está no sindicato dos trabalhadores. Por mais que se estabeleça na convenção coletiva a contribuição assistencial, eu só vou poder cobrar essa contribuição assistencial se eu tiver a anuência, né, a autorização expressa do trabalhador. Então, esse é o grande diferencial entre as duas entidades, patronal e profissional. É que, na contribuição assistencial, eu vou ter que ter a anuência expressa do trabalhador para poder fazer essa cobrança. Por que eu vou ter que ter essa anuência expressa? Porque lá no artigo 611b da reforma trabalhista, diz que é ilícito eu estabelecer uma regra que obrigue o trabalhador a efetuar efetue um desconto no salário do empregador, mesmo que a título de contribuição, alguma contribuição para sindicato, sem que tenha autorização dele. Então, essa regra é só para os trabalhadores, ela não foi estabelecida para as empresas também. Então, no caso da contribuição assistencial, eu vou ter que ter a autorização do trabalhador. E uma questão que até ontem a gente debateu lá na Copercind, que é essa questão não vou colocar ressalva na cláusula da convenção de que tem que ter anuência prévia da contribuição do trabalhador. E aí é aquela questão que o doutor Flávio e o doutor Barreto já comentaram, né? A partir do momento que eu, sindicato patronal, assino uma cláusula sem colocar esse destaque, eu vou responder, junto com o sindicato profissional, uma ação. Então, eu vou ter que, com as novas regras introduzidas, o sindicato patronal, mesmo que não me desrespeite aquela contribuição, eu vou ter que participar junto no processo e vou ter também despesas, né, para ter despesas com o advogado para que ele acompanhe e me defenda nessa ação. Doutor Flávio, sua matéria. Só uma questão, a questão da contribuição sindical patronal e a contribuição sindical de empregados. Tem uma diferença, certo? A contribuição sindical dos empregados ela é descontada da empresa. Para a empresa descontar, tem que ter autorização prévia e expressa do empregado. Se não tiver essa autorização, eu não vou fazer o desconto e não vou recolher para o sindicato. A contribuição sindical patronal é diferente. Ou seja, quem paga é a empresa. Então, não tem autorização expressa e prévia. Eu mando a contribuição, ele vai pagar se quiser. Mas eu posso mandar para todos os meus representados o boleto de pagamento e ele vai pagar ou não. Não tem autorização prévia ou expressa. É uma questão facultativa de pagamento. Mas mandar, eu posso mandar. Ele vai pagar se quiser. Aí já tem uma pergunta aqui, presidente, posso responder, senhor? Vamos lá. Nós já estamos com o tempo estourado, mas a pergunta que foi feita é a respeito da condição de associado. Se no meu estatuto eu estabelecer como obrigação para que ele seja associado o pagamento da contribuição sindical, ele não pagando a contribuição sindical, eu excluo ele do meu quadro de associados. Para que ele continue no quadro de associados, se isso for uma regra, ele tem que pagar a sindical. Mas aí é um ato dele de vontade. Eu quero ficar e vou ter que pagar. Já estamos esgotados, as perguntas obviamente não poderão ser respondidas. Só tem uma aqui das férias que alguém fez que eu vou responder. Férias parcelada, eu tenho que sempre, a cada parcelamento, dar o aviso com 30 dias de antecedência. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos. E eu acho que a Márcia agora vai destacar aqui o nosso prosseguimento à tarde.